nessa noite poderosa, abençoada. Nós estamos encerrando a série de mensagens ciclos, e louvo a Deus por tudo aquilo que Deus tem falado e feito no nosso meio. Em Isaías, no capítulo 43, preste atenção naquilo que o Senhor irá falar ao teu coração. Isaías 43, verso 19. Isaías 43, 19. Diz assim: eis que faço. Olha, você consegue soltar aqui para mim no telão. Isaías 43, 19. Tem alguém no telão aí? Estou falando, eu nem sei se tem alguém no telão. Ele é pequenininho. Aí, agora vamos lá, diz assim: eis que faço coisa nova. Está na mesma versão minha aqui. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rio no ermo. Voltamos novamente. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? O contexto aqui fala do momento onde que eles estavam escravizados, debaixo de um jugo da Babilônia. E o Senhor fala aqui através do profeta: estou fazendo algo novo. Acaso vocês não estão percebendo? Acaso vocês não estão vendo aquilo que já está acontecendo na sua vida? Eles não estavam ainda vendo o mover de Deus. Deus estava movendo já em favor deles. Deus já estava fazendo algo diferente na vida deles. Deus já estava movendo algo diferente na vida deles. Mas eles não estavam conseguindo ainda perceber o que estava ocorrendo. Eles não conseguiam perceber o que estava acontecendo. Agora no 18 ele chama atenção, porque no 18 ele fala assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considere as antigas. Vocês não podem ficar considerando as coisas passadas. Então o primeiro ponto que ele fala: vocês não estão conseguindo ver que eu já estou movendo em favor da vida de vocês. Está acontecendo algo novo. Mas só que vocês não podem ficar presos no passado. Vocês não podem ficar aprisionados no passado. Para que nós possamos viver um novo ciclo, um novo tempo, um novo da parte de Deus, é necessário que nós venhamos deixar o velho. É necessário que nós venhamos romper com o velho ciclo, com um ciclo vicioso, com aquilo que ainda nos aprisiona, que nos mantém escravizados. É necessário que nós venhamos deixar isso no passado. Nós somos muito nostálgicos, nós somos muito presos ao passado, e talvez este seja o nosso maior desafio. Toda a travessia do deserto foi com o objetivo de trabalhar em Israel, de abandonar o passado. O trabalhar de o passado em nossas vidas é muito difícil, porque nós vamos criando padrões ao longo da nossa vida, nós vamos estabelecendo alguns padrões, de forma que a gente não consegue esquecer as coisas do passado. Por que as pessoas são doentes emocionalmente? Aonde que vem a doença emocional? O passado. Aonde que vem a enfermidade emocional? Do passado. O que faz você um doente emocionalmente falando? Se você estiver preso no passado, converse com alguém depressivo, ele vai te lembrar o tempo inteiro do passado. Converse com alguém que está ferido, ele vai sempre te lembrar do passado. Todas as respostas de doenças emocionais está no passado. E se você não entender isso, você não vai receber uma cura emocional. O que com um terapeuta ele faz? O terapeuta nada mais faz do que ele vai no passado, porque o passado é o que te mantém você ali doente. É o passado que faz com que você continue ali com sentimento de raiva, de ódio, de vingança. É no passado. Quando o Senhor fala e chama atenção de Israel, ele fala: vocês não podem ficar lembrando o tempo inteiro do passado, porque eu estou trazendo algo novo para vocês. Não fique preso naquilo que aconteceu lá atrás, não fique preso naquilo que houve com vocês.
eis que faço algo novo. Vocês não estão percebendo? Algo novo está saindo para vocês. Deus está falando contigo nesta noite. Ei, desprende do passado. Tem algo novo saindo, surgindo na tua vida, na tua casa, na sua família. Tem algo novo. Ele fala, vocês precisam perceber, vocês precisam enxergar. Eles estavam debaixo de um cativeiro, mas estavam chamando para poder enxergar. E aqui está o nosso desafio, de enxergar o que Deus está fazendo, quando muitas das vezes não é visível aos nossos olhos. Não é visível aos nossos olhos, mas só que Deus já está movendo. Deus já está movendo em favor das nossas vidas, está movendo. Então, a chamar a atenção, você precisa entender que o ciclo que nós entramos, ciclos viciosos, precisam ser quebrados. Precisam ser quebrados. Agora vamos lá. Todo ciclo, ele tem uma lição. Repita comigo, todo ciclo, ele tem uma lição. Romanos 8, 28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu preciso identificar o ciclo que eu vivi e aprendi e aprender com ele. Eu preciso aprender com o ciclo. Todo ciclo, ele traz uma revelação. Ele traz, Deus, eu falava nesta manhã que Deus não desperdiça nenhuma estação. Deus não desperdiça nenhuma estação. Em tudo nós aprendemos. Em tudo Deus nos ensina. Eu preciso aprender o que Deus está querendo me ensinar com o que está acontecendo comigo. O que é que eu preciso aprender a fase que eu estou vivendo. O que eu tenho, o que eu posso aprender com o que houve. O que eu posso aprender com a decepção que eu tive. O que eu posso aprender. Todo ciclo ele pode te ensinar alguma coisa. Todo ciclo. Abraão ele aprende a confiar no Senhor através de um processo ciclo. E quando você vê o ciclo de Abraão, ele inicia quando o Senhor chama ele para sair do meio da tua parentela. Ali começa um novo ciclo, uma nova etapa, um novo tempo na sua vida. Mas só que ele erra ao levar Ló com ele. Quando ele leva Ló com ele, isso trava a sua própria vida. E nós temos que aprender que algumas decisões da nossa vida travam a nossa vida. Deus dá uma orientação porque Deus queria algo novo na vida dele. Deus queria começar algo diferente na vida dele. Mas só que ele estava preso ao passado, preso às pessoas, preso a relacionamento. E Deus queria trazer algo novo para a sua vida. E ele carrega com ele, com quem? Ele carrega consigo o seu pai, ele carrega consigo o seu sobrinho. E Deus fala: deixa a sua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. E ele leva. A partir daquele momento Deus para de conversar com Abraão. Você vai ver um diálogo com o Senhor com Abraão ali, depois não há mais diálogo mais com o Senhor com Abraão. Por que Deus interrompe o diálogo? Porque Abraão estava caminhando. Abraão entrou debaixo de um ciclo perigoso, que é o ciclo do seu pai. O ciclo de trazer todo mundo para junto, perto. Aquele ciclo, ele continuou levando esse ciclo. E o Senhor falou: não, você vai ter que romper esse ciclo. Ele leva consigo quem Ló continua forçando. Porque nós temos que aprender, às vezes tem situações que a gente, e tem relacionamento que a gente tem que dar um basta, que a gente tem que dizer: não, acabou, você vai continuar a sua vida, eu vou continuar a minha. Às vezes a gente não quer dar um basta em sentimentos do passado, em paixões do passado, em amores do passado. Tem pessoas que não conseguem conhecer uma pessoa nova, porque até hoje está apegado a um amor do passado, a uma situação que aconteceu no passado. Se ele não encerrar esse ciclo, ele não vai viver algo novo da parte de Deus. Ele está sempre na expectativa, sempre na expectativa, sempre na expectativa. Porque está preso a um namoro, está preso ao noivado, está preso a um relacionamento que teve outrora. E por mais que ele tenha um novo relacionamento, ele procura no novo relacionamento o relacionamento do passado.
Ele procura o tempo inteiro. Deus está falando: não, você precisa encerrar este relacionamento. Você precisa dar um basta. Tem algo novo para você. Diga não, que Ele continue a vida dele. Deus está te chamando para um novo tempo. Um novo tempo. Você pode dar uma salva de palmas. Um novo tempo. Nós às vezes não conseguimos isso. A gente não desprende. A gente não desprende. Eu estava falando que a empresa que eu trabalhei na Adservice, eu trabalhei com 14 anos de idade. Eu fui contratado. Antigamente contratava nessa idade de 14 anos, assinava já a carteira. Eu tinha carteira assinada com 14 anos. Eu fiquei ali até meus 21 anos mais ou menos trabalhando. E ao sair dessa empresa, fui trabalhar em outro lugar, mas a minha paixão sempre, eu procurava nos outros lugares a empresa que eu trabalhei. Sempre, que não, mas é onde que eu trabalhei, é porque lá no Service era assim, porque eu lá trabalhava colar, sempre procurando aquela empresa que um dia eu havia trabalhado. Eu ficava mantendo conexão, contato com pessoas da empresa que eu trabalhei com ela, como o Serginho, por exemplo. E eu ficava: e aí, como é que está aí? Não está precisando não? Lembra de mim, precisa de alguma situação? Eu quero voltar para a empresa. E eu sempre procurando, até um dia que surgiu a oportunidade. E ele falou comigo: vem aqui, apareceu oportunidade. E pode deixar que quem vai fazer a entrevista vai ser fulano de tal. Eu já avisei ele que vai ser você, que já passei na frente. Pode ficar despreocupado, que a vaga é sua. Eu fui para lá, para a Service, eu estava já trabalhando já em outro local. Eu fui para lá para uma entrevista. Quando eu cheguei, sentei lá, Avenida do Contorno, não esqueço disso, 1480, meu primeiro emprego, Floresta. Eu cheguei lá, sentei, reconheci algumas pessoas, veio um sentimento estranho, ruim. Falei: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Já passou. Eu já tinha entregado minha ficha, eu levantei e fui embora. Não quis nem ser chamado para poder saber, para poder fazer entrevista. Ele perguntou: sou o Serginho. Até hoje está lá esperando eu ser entrevistado. Eu falei: o que eu estou fazendo aqui? Porque às vezes a gente acha que a gente vai encontrar a mesma empresa, vai encontrar o mesmo relacionamento. A gente tem saudade dos amigos do passado, não vai encontrar o mesmo amigo. As coisas passam, as pessoas mudam, os ambientes mudam, as coisas vão mudando, mas a gente está preso no passado. Não adianta a gente ficar com saudade. Eu tenho saudade antigamente que a gente ficava à noite jogando rouba-bandeira, brincando de rouba-bandeira. Meus lindos, você resolveu já: não, hoje eu quero voltar ao passado, eu quero brincar de rouba-bandeira. Você vai passar a madrugada inteira na rua, ninguém vai brincar com você. Você vai passar a noite toda sozinho, porque ninguém brinca. Passou esse tempo, passou essa era, e a gente fica preso em determinados momentos da nossa vida. Nós ficamos presos em determinada etapa da nossa vida, emocional, espiritual, financeira. Eu me lembro que eu ficava com saudade, dizendo: não, eu lembro que eu tinha carro novo, e assim, acolá, é aquele pensamento. Eu me lembro que eu tinha um carro muito bom, carro zero, perdi o carro, perdi tudo que eu tinha. Mas logo depois que a situação financeira mudou, sabe qual carro que fui atrás? O mesmo carro que eu havia perdido. Eu tinha um carro, eu tinha um Uno azul 4 portas. E logo, Uno não é me chama? Prêmio. Eu tinha um prêmio, um azul 4 portas, que na época que era um carro zero, no ano, né, na oportunidade. Assim que eu passei uma crise financeira muito grande, eu perdi tudo que eu tinha. Tudo. E quando eu voltei, a situação financeira minha mudou novamente. O primeiro carro que fui atrás foi o quê? De um outro prêmio. Na época, um prêmio preto. Por quê? Porque meu sentimento é: não, o diabo me tomou tudo, me levou tudo, Deus vai me restituir. Primeiro momento de restituição da minha vida, eu quero prêmio preto. Olha o pensamento, porque está preso no passado. Eu estava preso no passado, preso numa emoção do passado, preso num sentimento do passado. E para mim ter um prêmio novamente é uma forma de eu dei a volta por cima. Depois eu comprei aquele prêmio. Não, gente, o que eu estou fazendo com esse carro? Passou essa fase, passou esse tempo,
Passou esse momento, fiquei com ele pouco tempo, já vendi. O que eu estou fazendo? Por quê? Porque nós estamos presos no passado, e aí nós não vivemos algo novo, justamente por causa disso. Você quer interromper o ciclo na tua vida uma vez por todas? A orientação, Deus está falando aqui, Deus está orientando Israel acerca dessa verdade. Você quer viver algo novo, entenda? Você precisa deixar aquilo que é antigo, você precisa enxergar o que Deus está fazendo. Você precisa enxergar o que Deus está fazendo. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais mais as coisas antigas. Passou. Sim ou não, gente? Quando você entendeu o que eu estou falando aqui na íntegra, uma chave vai virar na tua vida. Uma chave vai virar na tua vida. Você vai entender, vai viver o novo da parte de Deus. Tem muita coisa boa, tem muita coisa boa para acontecer com você, tem muita coisa boa para acontecer com a tua vida, tem muita coisa boa para acontecer com teus filhos, tem muita coisa boa para acontecer com a tua família, tem muita coisa boa chegando aí. Deus está preparando coisas boas para você. Deus está preparando coisas boas. Aleluia. Deus está preparando. Mas se você não entender isso, esquece. Eu estou falando isso, uma das coisas que eu bato, porque eu já fui muito nostálgico. Acha que não? Eu já fui muito nostálgico. Sabe o que eu já fiz no passado? Na época nós estávamos já casados, uma outra situação financeira. Olha o que eu senti saudade. Eu senti saudade, sabe de quê? De comer rapa de angu com açúcar. Quem já comeu isso? Levanta a mão, gente. Só eu que comi? Ah lá, já comeu. Hã? Com leite não comi com leite não. Com leite? Alguém já comeu com leite já, gente? Olha, já comeu, muita gente já comeu já. Você não conhece. Mas gente, sabe o que eu fiz depois de casado? Situação financeira tinha mudado. Eu fui atrás de rapa de angu para comer com açúcar. Sério, nessa época bateu uma nostalgia tão grande que se eu encontrasse na rua aquela tanajura, eu comia também com açúcar. Eu fritava ela. Quem já comeu aí, gente, aquelas bundinhas de tanajura aí? Aí, ó, tem gente que já comeu aí, ó. Com farofa, com farinha. É fritinha, frita. Aí você joga uma farinha ali, ó. Ó, gente, agora me fala uma coisa. Essas coisas são boas, gente. Essas coisas são boas. Hoje a gente comer bofe é gostoso, gente. Ah, eu tenho saudade, comia bofe. Eu tinha saudade que comia como é que chama aquele negócio do frango lá? Sambiquira. Você sabe o que eu fiz? Olha o que eu fiz com a minha esposa. Eu estou falando, gente, quando eu falo isso, porque eu já fui assim. É por isso que eu estou batendo, porque para viver algo novo eu tive que desprender do velho. Eu cheguei na minha casa com 1 quilo de sambiquira para minha esposa limpar. 1 quilo de sambiquira. Quem já comeu sambiquira aí? Aí, ó, a galera também que sofreu igual eu. Você acha que não? Eu comprei 1 quilo, já comeu já? Não? Ó, delícia. Bom demais. Ó, gente, agora sinceramente, preste atenção. Olha para os teus filhos, olha os filhos que você tem hoje. Se orgulhe de uma coisa. Quem aqui nesta noite, que seus filhos estão numa situação muito melhor do que você estava no passado? Levanta a mão. Você pode olhar para os teus filhos e falar: filho, você não precisou passar por aquilo que eu passei. Os teus filhos estão em situação melhor. Ou seja, você venceu, você avançou, você melhorou. Amém? Você pode dar salve para Jesus? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. O que você vive hoje é muito melhor do que aquilo que você viveu lá atrás. Então, pare de ficar para o passado, se desprende do passado e vive o novo que Deus tem para a tua vida. Abraão entendeu que ele precisava desprender. Ele precisava aprender a confiar em Deus. Quando você olha para José, você vai ver que José, por exemplo,
ele aprendeu a perseverar. José, ele passou por um ciclo difícil. E qual foi o ciclo que José passou? Vocês conhecem a história. José foi vendido como escravo. Sofreu, ele foi preso. Mas se olhar a vida de José, Deus dá uma visão para José, através de um sonho que ele seria levantado como líder. E aí o que ele faz? Ele vai lá, compartilha com os seus irmãos o sonho. E aí os seus irmãos começam a perseguir. José, ele desperta no coração dos seus irmãos a inveja, quando ele compartilha aquilo que Deus iria fazer na vida dele. José, tudo que vinha ele falava, a Bíblia fala que eles ficavam com mais raiva de José, todas as vezes que José falava. Você tem que aprender que nem todo sonho você compartilha, nem todas as coisas você fala. Tem inveja que nós despertamos, porque nós falamos demais, nós abrimos a boca demais. Nós temos que aprender a confiar em Deus, a depender de Deus. José, ele era precipitado, e você vai ver José realmente vencendo e rompendo. Quando os irmãos agora vão estar com ele, depois que ele havia vencido, estava próspero agora, os irmãos vão estar com ele, mesmo sabendo que eram seus irmãos. José não fala que ele era, ele espera o momento certo, ele manda chamar pelo seu pai. José segura aquela situação, não fala nada, porque José aprendeu a questão a depender, a confiar e a perseverar. A questão tem processos que Deus nos leva para depender, para confiar totalmente nele. Eu preciso aprender com o ciclo. O que é que Deus está querendo me ensinar com esse ciclo? O que Deus está querendo me ensinar com isso que eu estou passando? Eu preciso aprender. Existem ciclos que precisam morrer. Repita comigo: existem ciclos que precisam morrer. Tem ciclos, como eu disse, em todo ciclo você aprende. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é isso? Todas as coisas. Então, não importa a estação, nós aprendemos com ela. Em todas elas nós aprendemos. Toda situação, seja boa, seja ruim, nós aprendemos com ela. Eu me lembro que eu fui visitar uma pessoa que estava enferma, e ela me disse, ela está hospitalizada, e ela disse para mim: apóstolo, eu estou entendendo porque eu estou aqui, porque 2 semanas antes eu havia trago uma palavra, e eu contei uma história de uma criança que joga uma pedra no para-brisa de um carro que estava em alta velocidade. E eu contei aqui a história na época, para aqueles que não ouviram a história. O carro quase encapota. Sai o motorista desesperado, pega a criança pelo braço, começa a brigar com a criança, porque havia jogado uma pedra no para-brisa. E a criança, com dificuldade, fala com aquele motorista que ele teve que jogar uma pedra no para-brisa, porque estava tentando parar os carros, nenhum carro parava. E a irmãzinha dele, estava empurrando a irmãzinha dele numa cadeira de roda. E ele perdeu o controle, a cadeira de roda, e ela acabou caindo numa espécie de como fosse um penhasco. E ele estava pedindo para que alguém ajudasse, ninguém parava para ajudar, ele teve que jogar uma pedra no para-brisa. Eu preguei e contei essa história, e eu falava que às vezes Deus permite algumas pedras no nosso para-brisa para a gente poder refletir a respeito do nosso comportamento. Às vezes a gente está tão correndo para cá, correndo para lá, tão preocupado com uma coisa ou outra, e a gente não tem tempo para a nossa família, não temos tempo para os nossos filhos. Estamos tão preocupados com o trabalho que não temos tempo nem para com Deus. E Deus permite algumas pedradas no nosso para-brisa, algumas enfermidades que nos seguram em lugares, algumas decepções que nos fazem refletir. Eu havia pregado sobre isso, e ela já estava no hospital há 2 semanas, e ela disse: apóstolo, durante todo esse tempo Deus está falando comigo de uma maneira tão poderosa, Deus está falando comigo. Eu lembrei daquela palavra, Deus teve que me parar. Estar aqui é a pedra no para-brisa que eu precisava. Ela entendeu o processo, ela entendeu o ciclo que ela entrou, Deus ensinando. Tem situações que ocorrem em nossa vida que Deus, por quê? Para nos ensinar, para nos fazer refletir. Enquanto isso está acontecendo, ainda é amor e misericórdia de Deus para com a nossa vida. Deus está nos ensinando. Mas tem ciclos que precisam ser interrompidos. Tem ciclos que precisam ser finalizados. O que Israel fazia? Israel pecava,
afastava de Deus, e logo depois Deus permitia que vinham agora os seus inimigos. Os inimigos pegavam Israel, levavam Israel como agora para o cativeiro, como cativos. Israel lembrava de Deus, chorava, clamava ao Senhor. Deus usava os profetas, libertava Israel. Israel agora prosperava, e logo que Israel prosperava, Israel novamente esquecia quem era Deus. Deus permitia novamente Israel ser levado cativo. Israel lembrava de Deus, chorava, arrependia. Novamente Deus tirava Israel do cativeiro. Israel prosperava e Israel esquecia de Deus. Esse ciclo. Tem pessoas que vivem esse ciclo há muito tempo. Pessoas vêm para a igreja com a vida destruída, casamento destruído, no vício, no álcool, nas drogas. Deus muda a situação, Deus liberta, Deus cura, Deus restaura, Deus prospera os seus caminhos. Ele abre uma empresa, ele começa a trabalhar numa empresa, ele esquece de quem é Deus. O culto já não é mais prioridade, estar participando da igreja não é mais prioridade. Deus muda a sua sorte, Deus muda a sua família, Deus traz transformação, mas ele não consegue mais lembrar quem é Deus. Deus agora permite novamente que ele seja levado ao cativeiro. O inimigo entra na sua casa, destrói toda a sua vida, destrói a sua casa. Aí ele se recorda de quem é Deus, volta para Deus novamente, se arrepende dos seus pecados. Deus muda a situação dele outra vez, e ele novamente ele prospera, e outra vez ele esquece de quem é Deus. Ao recordar da sua vida, ele vai ver que ele desviou 3, 4, 5, 10 vezes. Ele esteve presente e se afastou, esteve na presença e se afastou, esteve na presença e se afastou. Até quando? Você precisa quebrar esse ciclo na sua vida. Esse ciclo precisa ser interrompido. Uma vez que eu confessei o Senhor, uma vez que Deus mudou a minha situação, é daqui até a eternidade na presença do Senhor. É daqui até a eternidade na presença do Eterno. Você está comigo nessa fé? Você pode dar uma salva de palmas àquele que é digno? Interrompa esse ciclo na tua vida. Interrompa esse ciclo na tua vida. Eu me alegro no Senhor, que eu olho ali, olhando ali o Diego servindo o Senhor com tanta graça. Quanto tempo você já está firme na presença do Senhor, Diego? Tem quantos anos você chegou aqui? Quantos anos? 16 anos já, né? 16 anos. A história do Diego é muito linda. 18 anos. O Diego, você está vendo o Diego ali? Mas o Diego, Deus teve muita misericórdia. Muita misericórdia. Cadê? Você sabe da história. Deus agiu com misericórdia. O Diego já fez de tudo, aprontou de tudo. De tudo, não, de quase tudo, né? De tudo, eles vão começar a imaginar um monte de coisa, né? Melhor falar de quase tudo. Mas o Diego, Deus agiu com misericórdia, Deus libertou o Diego, restaurou o Diego. Oportunidade, se você puder conversar com o Diego. Diego, me fala um pouquinho da sua história, me fala um pouquinho do seu passado. Você não tem noção desse obreiro que hoje está aqui servindo na casa do Senhor, já há muitos anos aqui. Deus tirou ele do lamaçal do pecado, Deus libertou ele, Deus transformou a vida do Diego. Hoje ele e a sua esposa servem ao Senhor aqui, são líderes da casa aqui. Eu me alegro no Senhor pela vida do Diego. Você olha Eliseu está aí, Eliseu ali, ó, Eliseu, meu Deus do céu, Eliseu e Luciana, quantos milagres que Deus já operou na vida deles. Para quem não ouviram a história, já teve situação de os dois ali, confusão, briga, e lá no Campo Alto correr lá, poder acudir aquela confusão toda. A Luciana, aquela briga toda, quase veio perder a sua vida. Eliseu envolvido na cachaçaiada, que só o sangue de Jesus tem poder. É 51 para cá, 51 para lá. Só Jesus entrou na vida deles. Hoje os dois são obreiros nessa casa também, serve ao Senhor com graça, com misericórdia. Deus mudou a sorte dele. Hoje tem a casa dele própria, restaurou a sua família, restaurou a sua vida, restaurou o seu casamento. É assim que Jesus faz. Deus muda a nossa história. Você pode dar salve de palmas àquele que é digno. Jesus muda. Jesus muda. É assim que Jesus faz. A Fernanda, talvez vocês não saibam a história da Fernanda.
Você não tem noção da Fernanda. Você não tem noção do ciclo que a Fernanda fez parte, da história da vida da Fernanda. Não sabe do mínimo de tragédias da sua casa. Não tem noção, né, Fernanda? Tragédias e mais tragédias. Estou falando de tragédia, gente. Não estou falando de história, é de tragédias estou falando. Tragédia, a história, o envolvimento, com tudo que se possa imaginar de errado. Se possa imaginar. Então você vê a Fernanda hoje dançando, servindo ao Senhor, ao lado do seu esposo. Você não tem a mínima noção de onde Deus o tirou. Mínima ideia de onde Deus te tirou. Qualquer dia eu vou programar para você, chamar vocês aqui, vocês começarem a compartilhar um pouco da história que eu, como pastor de vocês, sei. Vocês não têm noção, gente, de onde Deus tirou a Fernanda, o que Deus fez. É assim que Jesus faz. É assim que Jesus opera. Jesus muda a nossa história. Jesus muda a nossa situação. O que Deus fazia com Israel? O Senhor mudava a história de Israel. Israel começava a prosperar, esquecia do Senhor, esquecia de quem era Deus. Esse ciclo você tem que interromper na tua vida. Não, uma vez que eu conheci Jesus, acabou. Agora daqui até a eternidade, nada vai me tirar da presença do Eterno. Nada vai me tirar da presença de Deus. Nada vai tirar. Interrompa uma vez por todas esse ciclo na tua vida. Uma vez por todas. Em nome de Jesus. Jamais você irá se afastar dos caminhos do Senhor. Você está comigo nessa fé? Em nome de Jesus, preste atenção. Como que eu vou fazer isso? Eu preciso então identificar. Eu preciso saber aquilo que precisa morrer na minha vida. O que ainda me mantém ainda no passado. O que ainda me escraviza. O que ainda eu faço me repetir os mesmos erros. As mesmas desculpas. As mesmas crises. O que me faz? Eu preciso identificar. E romper isso uma vez por todas. O que eu tenho cometido? Quais são os mesmos erros? Por que Israel se perdia? Porque Israel, ele se afastava. Assim que começava a prosperar, outras nações vinham e começavam agora a se relacionar com Israel. E aí, Israel começava a achar que era alguma coisa. É uma coisa. Deixa eu dizer uma coisa, meus lindos. Servir a Deus, quando as coisas estão apertadas, é muito mais fácil. É muito mais fácil. Na hora do aperto, até o ateu, ele fala graças a Deus. No aperto. Servir a Deus, quando tudo ao contrário, é fácil. É por isso que Jesus, ele confronta e diz que é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico. Herdar o reino de Deus. Quando ele fala sobre isso, ele está dizendo porque o rico, ele por muitas vezes ele acha que não tem falta, que não precisa. Uma coisa é você servir a Deus no aperto, outra coisa é servir a Deus quando você está bem estabelecido com a sua família, com as suas finanças. Quando você você é honrado, você é reconhecido, você tem uma empresa bem sucedida. Sabe quem são os maiores dizimistas? Quem mantém essa casa? Quem mantém essa casa não são os empresários aqui. Quem mantém essa casa são os mais simples deste lugar. Quem mantém esse lugar aqui, falo isso como pastor de vocês, são aqueles que ganham os seus 1.500 por mês, ganham seus 1.800 mil, seus 2.000 reais por mês. Esses mantêm uma casa, esses mantêm fiéis. Mas é uma questão de tempo que a pessoa começa a prosperar. Agora já não ganha mais 2.000, ela agora ganha 5.000. Antes ela entregava 200 reais, agora ela tem que entregar 5.000, 500. Aí ela reflete, 500 reais é muito dinheiro. Aí sabe que ela vem? Ela vem e entrega 50 reais, 100 reais.
Depois esse que ganha 5 mil, começa a ganhar agora 10 mil. Ele fala, eu vou entregar R$1.000 para a igreja. E aí ele deixa de ser dizimista. Vem e entrega uma oferta de R$20, R$30, R$50. Porque ser dizimista entregando R$20, R$30, R$50, R$100, R$200, R$300 é uma história. Agora você é provado quando você tem que entregar um dízimo de R$10 mil, de R$20 mil. Seu coração é provado. Você fala, não, eu vou ajudar outras pessoas, vou fazer. Mentira, você não quer caminhar em fidelidade para com Deus. Ser fiel a Deus quando as coisas estão erradas é fácil. Dizer que você vai ser fiel à tua esposa quando está passando aperto com uma situação é fácil. Fazer compromisso de aliança quando as coisas estão apertando do teu lado, difícil. É quando você é tentado tudo muito bem. No teu trabalho, na sua empresa, as coisas estão ali às claras, para que você possa cair e ter um problema. É aí que você prova a sua fidelidade. Vocês estão entendendo sim ou não? Ser leal diante da pessoa é fácil. Difícil é ser leal quando ela não está vendo. Difícil é ser leal quando os olhos do outro não estão enxergando. Você está conseguindo ver sim ou não, gente? Está entendendo? É aí que nós revelamos. É aí que nós provamos quem nós somos. Israel se esquecia de Deus todas as vezes que ele estava no auge. As nações olhavam para Israel dizendo, nós queremos ser como vocês. Eles perdiam o coração. Salomão se envolveu com mulheres e mais mulheres, porque estava no auge. Esqueceu quem era Deus, se envolveu com outros deuses, porque estava no auge. Davi se perdeu quando estava no auge. Todas as quedas se deram quando estava no auge. Todas as quedas, deixa eu te lembrar isso para você. A sua queda não vai acontecer quando você estiver na guerra. As suas quedas não vão acontecer quando tudo estiver bem. É por isso que tem um momento que você tem que ficar ligado, vigilante. É quando as coisas estão indo bem, quando as coisas estão indo de polpa, quando as coisas estão fluindo. Esse é o momento que você tem que ficar ligado, porque esse é o momento que você deixa de orar como você orava antes. Esse é o momento que você deixa de vigiar como você vigiava antes. Esse é o momento que você deixa de buscar a Deus como você buscava antes. Vindo uma vigília como essa que nós vamos ter, quando as coisas estão apertadas, deixa eu ir buscar minha vitória. É uma coisa. Difícil vir quando a sua empresa está rompendo, quando a sua casa está rompendo. Você vai dizer, eu vou orar em casa mesmo, vou ficar em casa mesmo. E aí sabe o que Deus faz? Deus vai lá e permite uma chacoalhada, e fala, uma pedra no para-brisa, e diz, desperta, eu vou permitir ser levado novamente ao cativeiro, para que você não se esqueça de quem eu sou. De quem eu sou. Você está entendendo isso? Quebre esse ciclo na tua vida. Quebre esse ciclo na tua vida. Seja leal, seja fiel com Deus. Seja na pobreza, mas também na prosperidade. Seja fiel, leal, entregando seus R$5 por mês, mas sendo fiel, leal, entregando seus R$50 mil por mês ao Senhor. Você está comigo nessa fé? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja fiel, seja leal em toda e qualquer situação. Dê uma salva de palmas àquele que é digno. Aleluia, 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 aleluia. Isso vai provar. Deus vai derramar bênção sem medida na tua vida. Você está pronto para ser fiel a Ele? Quando você tiver que entregar como dízimo R$10 mil, amém? Meuzinho, coloca no teu coração, Deus, eu quero entregar 10 mil de dízimo ao Senhor. Essa deve ser a sua motivação. Porque se entregar dízimo R$10 mil, porque você ganhou quanto, gente? Quanto? 100 mil. Ah, misericórdia, eu estou dando R$10 mil para a igreja. Ô cara pálida, se alegra no teu Senhor. Aí Deus fala, vai voltar a entregar R$100 por mês para aprender. Vai entregar R$100. Depois que for fiel nos R$100, porque aquele que é fiel no pouco, Deus coloca sobre muito. Amém? Seja fiel, em nome de Jesus. Tem gente que vai ser provado nisso aí que eu estou falando, hein? Tem gente que vai ser provada aí, prepara, hein?
Tem gente que vai ser provado nisso. Lembre-se que você precisa entender o que é que está me impedindo, o que eu preciso mudar. E você tem que entender, Israel todas as vezes, como eu disse, ele era envolvido pelos outros povos. O que isso quer dizer? Ele prosperava, entrava em novos ambientes, ele mudava de quem era, esquecia de quem era o Senhor. Não permita que os ambientes eles venham te contaminar, eles venham te prejudicar, venham destruir a tua fé. Não permita que ambientes roubem aquilo que Deus tem para a tua vida. Você precisa entender isso. Você precisa entender. Repita comigo: Deus é especialista em novos começos. Lamentações 3:22 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A Bíblia ela é cheia de recomeços. Noé recomeçou após o dilúvio. Abraão recomeçou aos 75 anos. Moisés recomeçou, sabe quantos anos, gente? Com 80 anos de idade. Moisés recomeçou. Eu estou velho. Deixa isso para outros. Eu já sirvo a Deus já há muitos anos. Teve alguém que um dia falou isso comigo, brincou comigo, falou assim: eu vou deixar para os mais novos. Eu já estou velho de igreja. Isso tem que ser para os mais novos, está chegando agora. Aí eu brinquei e falei assim: sério mesmo? Você acha que acabou? Já passei esse pique. Jesus, o Senhor está ouvindo. É tempo de levar o teu amado. Aí, não, calma, estou nessa assim não. Tem mais coisa para fazer. Se tem mais coisa para fazer, então que faça na presença de Deus. Amém? Enquanto estiver aqui, meus filhos, tem que estar servindo a Deus, tem que estar amando ao Senhor, tem que estar na presença dEle. Você não está velho o suficiente para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus. Você não está velho o suficiente para estar sonhando os sonhos de Deus. Foi com 80 anos que Moisés, ele recomeçou. Então não importa o que tenha acontecido na tua vida, não importa o que houve. Eu tinha uma empresa, perdi essa empresa, mas hoje não quero mexer com isso mais. Quem disse que você não está ainda a tempo de voltar a sonhar com a tua empresa? Quem disse que você não pode sonhar? Eu estou muito velho para pensar numa família. Quem disse que você está muito velho para pensar na família? Quem disse que você está muito velho para poder recomeçar na presença de Deus, voltar a servir na casa do Senhor? Quem disse? Quem disse? Quem disse para você que você já passou da idade? Quem disse? O tempo é agora, o momento é agora. Mas você precisa se desprender do velho, entender que Deus está fazendo algo novo na tua vida. Deus está te chamando para algo novo na tua vida. Deus está te chamando para algo novo. Não tem como você receber um vinho novo num odre velho. Porque se o vinho novo cair no odre velho, tende-se a romper. Você precisa de um novo odre. Você precisa de uma nova embalagem. Você precisa de um novo pensamento. Você precisa de uma nova postura para viver aquilo que Deus tem para a sua vida, que Deus tem para a sua família. Você precisa de um novo pensamento. Você precisa entender o que Deus está querendo fazer com você e através da sua vida. Sabe, enquanto você está aqui, eu estava vendo um relato de uma mulher. Ela disse que o marido dela disse para ela: amor, vamos fazer uma viagem. E ela disse: não, agora não, porque nós estamos apertados nisso e naquilo. E ela disse que aí eles terminaram uma parte da construção da casa, e aí ele falou: vamos fazer a viagem. E ela falou com ele: a gente tem que trocar os móveis. Como é que a gente vai viajar com o sofá do jeito que está? A gente tem que trocar o sofá, tem que priorizar a casa. E foi lá e ela gastou, eles gastaram um valor alto com o sofá e continuar pagando o sofá. E ele falava: amor, vamos, a gente precisa fazer uma viagem. E ela disse: não, sabe que o meu desejo tem que trocar toda a roupa de cama, porque essa roupa de cama é desde o início do nosso casamento. E ela falando que nessa brincadeira já tinha se passado 8 anos. Ela sempre priorizando a casa, sempre priorizando a casa, sempre priorizando a casa. E ela nunca estava disposta, coisa dela, a fazer uma viagem. Até que um dia, ela disse que
ele sentiu, ele disse: meu estômago está doendo. Estranho, não sei se foi comida aqui, não sei se foi comida, e ela até brincou com ele, disse assim: que a comida que nada, você é doido, você falando que a comida que eu fiz foi ruim. Aí brincou, mas estava sentindo uma dor, no seu estômago. Foi no médico, retornou. Depois, quando foi madrugada, começou a sentir uma dor agora muito forte no braço. Foi levado novamente para o hospital. E ela disse que ali, na mesa, sendo atendido, ele acabou sofrendo um ataque cardíaco fulminante e veio a falecer. E ela contando isso, ela disse: sabe quantos anos o meu esposo faleceu? 35 anos. Sabe o meu maior ressentimento que nós passamos, casados, 8 anos, e eu sempre achava que nós não estávamos prontos a fazer uma viagem. Sabe que eu me arrependo hoje? Porque não viajamos, porque não aproveitamos o momento. Preocupei com casa, preocupei com móveis, preocupei com tantas coisas, menos um tempo de nós estarmos juntos. O que eu mais gostaria é de ter um tempo com meu marido. Sabe, às vezes a gente fica esperando sempre depois. Depois eu vou servir a Deus, depois eu vou me posicionar, depois, e você não quebra esse ciclo na sua vida. Talvez o depois não chegue para você, talvez o depois não chegue para os seus filhos. Estava um homem numa praça, vendo o seu filho brincando de bicicleta. E aí ele falou com o filho: filho, vou embora. E o filho: pai, só mais uma voltinha. E o filho dava mais uma voltinha. Filho, vou embora. Pai, só mais uma voltinha. Ele dava uma risadinha: só mais uma voltinha. Lá dava uma voltinha. Filho, vamos embora. Pai, só mais uma voltinha. E aí uma mulher sentada próxima dele, incomodada, dizendo: eu sinceramente não sei como você tem paciência. Eu estou aqui vendo você falar várias vezes, eu não sei como você pode ter paciência. Se fosse eu, já tinha pegado há muito tempo pelo braço e tinha levado. Me desculpa, mas eu vou ser sincero, eu não teria essa paciência que você está tendo com o seu filho. Aí ele falou: sabe por que eu tenho paciência? Porque eu perdi uma filha com 2 anos de idade. E ela falou comigo: pai, só mais um momento. Pai, não vai trabalhar agora não, fica só mais um momento comigo. Eu falava: não, pai, tem que trabalhar. Se eu pudesse, eu teria dado todo o tempo do mundo para minha filha. Às vezes a gente tem que perder para a gente valorizar. A gente tem que perder para se lembrar. E a gente fica nesse ciclo vicioso na nossa vida. Correria, loucura, deixamos de amar, deixamos de valorizar, não sabendo que todo o nosso comportamento está repercutindo na vida de uma pessoa. Nós estamos criando padrão na vida de outras pessoas. Os seus filhos estão vendo o que você está fazendo. O teu filho está vendo a correria do pai. O filho está vendo o comportamento da mãe. O filho está vendo o pai tratando mal a sua própria mãe. Esse padrão comportamental vai estar se repetindo. Amanhã, um filho que desrespeita, uma filha que desrespeita. Até quando você vai ficar repetindo esse padrão? Quebra esse ciclo vicioso, maligno, demoníaco na tua vida. A partir de hoje, um novo ciclo está iniciando na tua vida. Um novo ciclo, um ciclo de amor, um ciclo de fidelidade, um ciclo de lealdade, um ciclo de prosperidade em todas as áreas. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Em nome de Jesus Cristo. Apague as luzes para mim, por favor. Todas as luzes aqui.